poder fisgar o peixe, o índio sabe que ele está enxergando o peixe aqui, mas ele deve atirar com a inclinação um pouco maior para baixo. Porque, olha só, presta atenção na tela aí, pessoal. Esse peixe de cima, na verdade, é uma imagem virtual do peixe. O peixe real é o peixe que está mais embaixo. É como se o índio estivesse vendo só esse aí, ó, que está na imagem, só que ele tem que atirar inclinado para baixo, porque naturalmente ele sabe que o peixe está realmente um pouco mais para baixo. O peixe real, ele não emite luz, mas ele reflete luz. A luz do peixe vai passar pela água, quando passa pro ar, sofre aquele desvio da refração, aumentando o ângulo. Dá só uma olhada que eu vou marcar os ângulos aí. Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Ângulo de refração maior, justamente porque a água tem um índice de refração maior do que o ar. Então, ao passar da água para o ar, a velocidade da luz aumenta. Chega no olho do índio, a impressão que se tem é que a luz está vindo nessa direção. Por isso que aparece uma imagem virtual do peixe acima do que onde realmente o peixe está. Dá só uma olhada nos esquemas que aparecem aí, porque é o seguinte: você tem que ter a oportunidade de o observador estar fora da água, enquanto o objeto está dentro da água. O observador dentro da água, enquanto o objeto está fora da água. Foi o que eu disse anteriormente, presta bem atenção. P é o objeto, P' é a imagem virtual do objeto. Nesse outro esquema, P é o objeto, P' é a imagem virtual do objeto. Sempre, em qualquer uma das duas situações, o objeto fica mais abaixo do que a imagem aparente que a gente enxerga. Repetindo, o objeto fica sempre mais abaixo. Acontece, pessoal, que como a distância é medida a partir da superfície de separação, nesse caso aqui, que o objeto está dentro da água, ele fica mais distante da superfície de separação do que a própria imagem. Quando o objeto está fora, ele fica mais próximo da superfície de separação do que a própria imagem, mas nos dois casos a imagem fica acima do objeto. No dióptro plano, o objeto e a imagem ficam sempre do mesmo lado em relação à superfície. Até por isso ela é virtual, né? E tem naturezas opostas. Naturezas opostas, galera, quer dizer que o objeto é real, a imagem é virtual. Não esquece que a imagem é sempre virtual. Indo para os exercícios, a gente já tem o número 1 aí na tela. A figura a seguir é uma representação de um lápis mergulhado em um copo cheio com dois materiais, líquidos desconhecidos, 1 e 2. 1 e 2 formam um dióptro. Podemos considerar tranquilamente que é ar e água, por exemplo. Sobre essa figura é correto afirmar que... A gente vai direto para a resposta, porque formando nessa situação água e ar, o índice de refração absoluto do material 1 é menor do que o do material 2, tanto é que a quebra aparente do lápis foi no sentido de que a ponta dele veio um pouco mais para o lado de cá do que deveria. Então, sendo ar e água, o índice de refração do ar é menor do que o da água. Letra C. Número 2, a águia de cabeça branca é uma águia nativa da América do Norte que se alimenta principalmente de peixes. Sua estratégia de pesca é a seguinte: a águia faz um voo horizontal ligeiramente acima da superfície da água. Quando está próxima, ela se inclina apontando suas garras para a sua presa e com uma precisão quase infalível afunda suas garras na água, arrebatando sua refeição. Vale lembrar que como ela vai ter que enxergar o peixe, pessoal, o que ela enxerga de fora para dentro da água é uma imagem do peixe. Então, naturalmente, ela teria que saber que o peixe está um pouco realmente mais para baixo do que aquela imagem que ela está enxergando. Com base nos conhecimentos sobre reflexão e refração da luz e de formação de imagens reais e virtuais, considere as afirmativas. Verdadeiro ou falso, galera? A grande distância, o fenômeno de reflexão interna total impede que o peixe veja a águia. Escuta uma coisa. Para o peixe ver a águia, a luz tem que sair da águia e entrar na água. Ou seja, a luz vai passar do ar para a água, para o peixe enxergar a águia. Na passagem do ar para a água, não tem como acontecer reflexão total, porque reflexão total só aconteceria se a luz passasse do meio de índice de refração maior para o índice menor. A gente viu isso
na última aula da frente 2 da apostila passada. Quer dizer, número 1 está falsa porque o feixe de luz que sai da águia e vai para a água não tem como sofrer reflexão total porque o ar tem índice de refração menor. Beleza? Então, número 1 é falsa. Número 2, à medida que se aproxima, a águia vê a profundidade aparente do peixe aumentar. Se você observar o esquema da figura da resolução, você vai ver que essa número 2 é verdadeira. Porque, olha só, na posição 1, basicamente, ela veria o peixe nessa situação aqui. Ó. Porque o peixe está aqui, mas para poder a luz sair da água e ir para a águia, a luz inclina muito. Ó. Então, aparentemente, a luz estaria vindo aqui. Numa posição mais próxima, a luz vai se inclinar menos. Então, parece que está vindo aqui. Comparando a imagem 1 e a imagem 2 que a águia enxerga enquanto se aproxima, você vai ver que a imagem 2 é mais profunda, a profundidade aparente foi maior do que a imagem 1, então a número 2 é verdadeira. Número 3, à medida que a águia se aproxima, o peixe vê a altura aparente da águia diminuir. Praticamente com o mesmo raciocínio, só que agora você tem que pensar que quem está olhando é o peixe, né? Então os raios têm que vir para o peixe. O objeto a partir de agora é a águia. Nessa posição, ó, aparentemente, nessa posição aqui, a luz tem que se inclinar muito para chegar no peixe, então ele está vendo a águia lá em cima. Quando a águia vem mais próxima, aqui, ó, a águia real está aqui, tem que inclinar menos, então vai ver numa altura menor. Então a número 3, verdadeira. A altura aparente também diminui. Aliás, só para falar, se tiver na mesma vertical, vai ser a menor diferença possível, ok? Então, à medida que vai se aproximando, tanto para a águia enxergar o peixe quanto para o peixe enxergar a água, a diferença é a menor possível. Por fim, número 4, durante a aproximação, as imagens vistas pela águia e pelo peixe são reais. Galera, dióptro, só imagens virtuais, então a número 4, falsa. Foram verdadeiras somente 2 e 3, letra C. Número 3, alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Porque, na verdade, ele está enxergando uma imagem, né, pessoal, virtual. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, quando saem do peixe, né, porque ele reflete luz, ao passar da água para o ar, sofrem refração. Então, no caso, a resposta ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Por isso que dá aquela impressão de que o peixe está em outro lugar. Resposta, letra E. E assim a gente termina mais um. Então, valeu, até mais.